filhos, 5 bem no presídio e depois é obrigado a entregar. Aumenta o quadro aí de doenças mentais nessas mulheres, ou pelo menos depressivo e remédio controlado, o consumo aumenta bastante. Não tem uma resposta ainda em nível nacional sobre essa situação ainda, não temos. Uma solução. Eu vou tentar responder rápido. A da Terezinha é Glória, não chama a pessoa que fez a pergunta? Flora. Eu acho que as duas questões têm uma comunicação interessante. Então, Terezinha, de fato, que na minha fala eu coloquei a questão da, praticamente, não só diminuição, mas o desaparecimento dos eventos de rebelião e de revolta na prisão ou fora dela a partir de 2006, né? Enfim, há se você acompanhar a política penitenciária no estado de São Paulo, você vai ver que em 2006 foi o ano em que houve uma troca de gestão, em que o secretário, que era então o Nagashi Kurokawa, sai e ingressa um outro secretário, que hoje é o secretário de Segurança Pública, e depois esse secretário sai e volta um antigo secretário, que é o atual, que é o Lorival Gomes. Bom, de fato, o que a gente observa nos 6 anos da gestão do Nagashi é que houve um enfrentamento ao PCC. Né? Primeiro porque foi deflagrada a existência do PCC, não tinha mais como omitir isso, né? Em 2001. A partir daí exigiu dele uma resposta, a opção dele foi fazer uma resposta de enfrentamento, aí a criação do RDD e as ações foram todas orientadas nesse sentido, né, de fazer um enfrentamento. Lógico que ao mesmo tempo corria, como o padre Valdir colocou, na Polícia Civil, na Polícia Militar, enfim, toda aquela política, aquela gestão dos ilegalismos, para usar um termo do Foucault também, em que havia negociação explícita, né, entre o PCC nas ruas e esses organismos policiais. Aí os achaques de 2006 que levaram aos ataques. Mas dentro da prisão foi essa a tônica, né? A partir do momento que sai o Nagashi, muda, né, a orientação política. Não há mais um enfrentamento. Né? E de fato quem trabalha com as prisões observa isso. A redução dos funcionários que já ocorria se torna mais gradativa. E de fato os presos do PCC vão cada vez mais controlando a gestão dos presídios. Então hoje o fenômeno que a gente tem é uma gestão completamente controlada, não pelo Estado, mas por esses presos, mas com a conivência do Estado. Né? E em nome disso, obviamente, não há, por enquanto, eventos de rebelião do que quer que seja. E aí eu respondo a questão da Flora, eu tento responder, que é o seguinte: é possível imaginar que isso combine com emancipação política? Não. Né? Quer dizer, de fato, o PCC poderia ter assinado para o movimento de organização política? Poderia. Eu não vejo uma incompatibilidade absoluta nisso. O problema é que, na verdade, tudo foi conduzido de modo a também exercer uma coerção. Né? Só que não, a coerção do Estado, é a coerção do PCC. Então, de fato, os presos não se rebelam, não obstante a situação do sistema carcerário esteja talvez nos seus piores momentos na história, nos últimos 20 anos, né? Como eu falei, quer dizer, os CDPs hoje, eles são o fenômeno do Carandiru ao cubo. Né? O problema que existe nos CDPs é um fato social gravíssimo. No entanto, não há nenhuma manifestação política que seja, porque a rebelião ela também pode ser uma manifestação política. Né? Então, eu vejo que não há nenhum tipo de alinhamento entre um movimento político, um papel de transformador do agente político do PCC ou de qualquer uma dessas organizações que possam controlar o universo prisional hoje, e uma emancipação política. Respondendo a pergunta do Fernando, somos 2 vascaínos aqui na sala, só para registrar, Rodolfo. A aplicação da nova lei que regulou a prisão cautelar. Só para quem não está muito ciente dessa nova lei, essa lei ela surgiu também de uma contradição da política de encarceramento, né, que era a previsão constitucional da presunção de inocência e, por outro lado, na realidade prática, a prisão preventiva
era banalizada, violando essa presunção de inocência. Então era exercido um verdadeiro controle social por meio já da prisão preventiva, né? Uma antecipação de pena. E essa lei ela veio, além de trazer os casos em que a prisão preventiva não é cabível, por ser desproporcional, ela trouxe também a necessidade de fundamentar as prisões preventivas como se isso não fosse óbvio, e ela trouxe medidas cautelares entre a prisão e a liberdade, né? Então, o intuito dela é ótimo, mas só que a criatividade do operador de direito ela é incrível. Por exemplo, aqui veio a lei e todo mundo ficou muito esperançoso, né? O que mudou? Muito pouco. Vou dar um exemplo do que acontece. Um caso concreto, se depois quiserem ter um contato, eu dou o número do habeas corpus. Um morador de rua foi preso por furto. E aí chegou para o juiz falou, tá, decreta uma fiança de, o valor eu vou chutar, mas foi algo em torno disso, R$10 mil. Aí a defensora chegou, não, juiz, isso aqui não dá, ele é morador de rua, talvez o senhor não tenha lido, então não dá para pagar essa fiança. Aí a gente falou, não, tudo bem, então eu vou reconsiderar aqui. Aí ele falou, você é morador de rua, né? Então, em vez da fiança, eu determino repouso domiciliar noturno para você. Só se for na casa dele, né? De repente ele esqueceu de avisar. Isso é verdade, tá? Quem quiser, eu dou o número do habeas corpus. É só entrar em contato comigo. Então, o que acontece é que essa previsão de medidas cautelares entre a prisão e a liberdade, ela veio para evitar que a prisão fosse decretada. Ela não está evitando por conta dessa criatividade. O que está acontecendo é que antes, como a prisão era banalizada, agora está sendo banalizada essas outras medidas cautelares. Então a criatividade repressora ela é muito grande. Essa poder é incrível. E Gabriela, quanto às ações coletivas que o Núcleo de Situação Carcerária faz, é uma forma diferenciada de acesso à justiça, porque em São Paulo, Alessandro, já está chegando a 180 mil números de presos, então os problemas são todos macro, né? Por exemplo, a questão que o Padre citou, pessoas que estão ou receberam regime semiaberto para iniciar a pena, ou receberam progressão ao regime semiaberto. Pessoas que estão irregularmente no regime fechado, hoje são cerca de 8 mil. Então seriam 8 mil habeas corpus. Então sempre a gente tenta, como os problemas são sempre parecidos e macro, é uma forma de acesso à justiça que seria mais efetivo e adequado para o caso. Obrigado, eu queria agradecer de novo os convidados, o Padre Valdir, o Alessandro, o Patrick, pela presença aqui na Semana do Cárcere. Reforço o convite para todos presentes de amanhã, às 11 da manhã, a política de drogas no Brasil, e às 2 da tarde, a Casa dos Mortos, o Cine 11, lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Só lembrar que quem anunciou aqui a presença ou a participação nesse evento do Cine 11 e na visita penitenciária, está ali na frente a lista ainda para quem quiser assinar, e agradecer a todos e todas pela presença aqui para a gente começar a Semana do Cárcere. Obrigado.